Leonardo Antunes, estou aqui para falar um pouco a respeito do trabalho feito ao longo da disciplina de Geometria Analítica, ministrada pelo professor Dr. Mário Rocha Retamoso. O objetivo do trabalho era usar os conteúdos dados em sala de aula e aplicá-los na construção de uma casa usando o software Winplot. A construção da casa foi acontecendo conforme íamos vendo os conteúdos da disciplina, ou seja, a gente via vetor, adicionava os vetores, a gente via as retas, adicionava as retas, a gente via os planos, adicionava os planos e assim por diante. Essa foi a primeira parte. Na segunda parte, nós vimos as curvas cônicas, a gente viu as parábolas, a elipse e a hipérbola. Nos ajudaram muito a adicionar telhados e coisas do tipo. Por fim, vimos as superfícies quádricas e regradas, hiperboloide, paraboloide e elipsoide. Os pontos positivos foram que, logo que a gente inseria a equação no software, a gente via se a mesma estava certa ou errada. Nos ajudava muito a perceber as translações feitas, então ao invés de tu criar 4 paredes diferentes para fazer as paredes de um cubo, uma coisa assim, só cria uma e translada ela no eixo XY, no eixo, sei lá, no eixo que escolher. E o que cada variável significava na equação também, pois era nítida a diferença que se via ao mudar os valores na equação da curva. Então, se tu mudar x, o que acontece na curva? Tu pode ver ali no software, e é bem mais difícil de tu ver quando tu está fazendo equações ou num quadro. Além disso, nós aprendemos muito sobre a parametrização da curva, que era como a gente a gente achava a equação da curva e depois porque era assim que a gente inseria no software, ele aceitava assim. Além disso, existe uma grande diferença entre pesquisar matemática, propriamente dito, e resolver lista de exercícios. Quando você está fazendo um trabalho de pesquisa, que nem esse foi feito, a gente tinha que correr atrás, às vezes, dos professores, muitas dúvidas surgem. Não é um trabalho mecânico, acho que fica melhor assim. A gente não copia só e aprender a aplicar o conteúdo que a gente vê na sala de aula. De ponto negativo, fica que o Winplot, ele não processa muito bem muitas curvas ao mesmo tempo. O poder gráfico dele é bem fraco. E como uma alternativa, surgiu um projeto paralelo que está sendo desenvolvido pelo meu colega Herbert Pegoraro, com a ajuda do professor Mário, um software chamado Plot Alpha, que tem uma capacidade gráfica melhor e tem como objetivo ajudar na aprendizagem da matemática em geral e principalmente nas disciplinas de geometria analítica e cálculo diferencial. Nós agradecemos a oportunidade de fazer parte dessa turma e de poder desenvolver um trabalho que sai um pouco da monotonia da sala de aula. Nós também agradecemos muito ao professor Mário, que não importava a hora, nos ajudava com qualquer dúvida encontrada por nós no caminho. Agradecemos a todos. Obrigado.